A árdua missão do Cruzeiro na Série B começou e foi com sofrimento. Roda a vinheta. Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês a deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu quero convidar vocês a conhecerem o projeto Fute Milionário, um projeto que promete renda extra para vocês no mundo das apostas esportivas. O link está na descrição e lá eu mostro tudo para vocês. E falando do Cruzeiro, o Cruzeiro venceu a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto 2-1. Todos os gols aconteceram no segundo tempo. Primeiro quem fez foi o Kaká, na sequência o Tanque fez para o Botafogo e aí no finalzinho o Jean conseguiu sacramentar o resultado positivo para a equipe celeste. O que a gente pode ver nesse time do Cruzeiro é que foi um primeiro tempo muito abaixo daquilo que eu, por exemplo, esperava. Na minha opinião, o Cruzeiro não jogou bem, jogou mal, teve todas as dificuldades possíveis, se tratando de uma equipe que já está trabalhando há algum tempo com o seu treinador, que é o Anderson Moreira. É claro, eu estou falando aqui de um tempo de trabalho não tão longo assim, mas que já há um período de trabalho, de treinamento de fato, já muito esticado, com a entrada do Anderson Moreira na saída do técnico Adilson Batista. Então, quando você vê um Cruzeiro com dificuldades no seu 4-2-3-1, que variava muito para um 4-3-3, com o Stênio de um lado, com o Maurício de outro, e com o Marcelo Moreno sendo o centroavante de referência, o Cruzeiro teve bastante dificuldade. Tinha o Jadson e o Cabral, que até fizeram um primeiro tempo razoável, mas o Regis não se encontrava. E não se encontrava devido ao forte esquema de marcação proporcionado pela equipe de Ribeirão Preto. Aliás, um time que se defendeu num 4-5-1, uma linha de 5 no meio-campo que atrapalhou muito o Cruzeiro, mas o Cruzeiro ele é grande, o Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro tinha que ter se apoiado de uma maneira um pouco melhor durante esse primeiro tempo. E aí eu estou falando de realmente criações de jogadas. O Cruzeiro estava sem uma organização central e aí quando apertava sempre jogava pelo lado e aí exagerava na quantidade de cruzamentos. Aliás, tem um detalhe aí que é importante, o Cruzeiro tentou vários disparos de longa distância, porque é um time que não consegue colocar o pé dentro da grande área. E aí fica muito complicado e facilita demais para a defesa adversária. O Cruzeiro no segundo tempo ficou um pouco mais ansioso, um time que ainda tem as suas dificuldades na marcação e quando fazia isso, deixava um pouco mais exposto a sua defesa. E isso atrapalhava demais, principalmente o trabalho do Ariel Cabral e do Jadson, que tinha que fazer uma recomposição muito rápida e a gente sabe que o Cabral não pode ser considerado um jogador rápido. Aliás, longe disso. E isso deixava o time com vários problemas na recomposição, vários problemas na linha defensiva e principalmente na hora de tentar dar o bote e abrir um contra-ataque. O Cruzeiro, hora nenhuma, se teve o contra-ataque na partida. É claro, a gente também sabe que o Cruzeiro trabalha com a linha um pouco mais alta, marcando pressão alta, atrapalhando a saída de bola do adversário, mas isso também dava profundidade para o time do Botafogo. Um Cruzeiro que conseguiu fazer o seu gol, como eu falei no início do vídeo, num cruzamento do Cáceres. Aliás, o Cáceres para mim foi o melhor em campo. Um jogador lúcido, um jogador que deu apoio pelo lado direito, soube se defender bem e assim conseguiu fazer um cruzamento após um rebote de escanteio e o Kaká livre conseguiu fazer o gol. E o gol do Botafogo aconteceu num rebote do Fábio, que ele espalmou para o meio da área e aí o Tanque sem qualquer problema despachou para as redes, um 1-1 ali, que na verdade seria um resultado justo. Mesmo a gente vendo os scouts da partida com 55% de posse de bola para a equipe celeste, 45% para o time tricolor, o Cruzeiro, apesar de ter chutado mais e com mais posse de bola, ele só foi 4 vezes no alvo, assim como o Botafogo também. Então naquele momento o resultado parecia justo, 1-1. O Cruzeiro era um time que tinha problemas de criação e não conseguia desenvolver o seu futebol. O Cruzeiro o tempo todo jogou mal.
o Cruzeiro, hora nenhuma, mostrou que poderia fazer algo diferente ao longo do jogo. E o banco do Cruzeiro realmente faz a diferença. E isso mostrou de maneira clara nesta partida, na estreia da Série B. O Jean entrou e foi o autor do gol da vitória. Faltando ali 3, 4 minutos para o encerramento dos trabalhos, o Jean, na entrada da área, fez o gol da vitória, o gol do 2-1. O que a gente pode tirar de lição deste jogo é que o Cruzeiro precisa melhorar. Isso é óbvio. É claro, a gente tem que enaltecer aqui o resultado positivo. O Cruzeiro está com menos 3 pontos agora. Claro, a gente está pensando aqui naqueles menos 6 que o Cruzeiro teve em razão do problema que ele tem com a FIFA, da punição que a FIFA impôs ao time celeste na Série B. Então o Cruzeiro agora tem menos 3 pontos, conseguiu a sua primeira vitória, uma vitória fundamental, uma vitória importante, e assim deverá acontecer no restante da competição. O Cruzeiro vai sofrer demais para conseguir seus resultados, mas o que interessa neste momento são os pontos para subir para a Série A. Mas, já vou alertando, o Cruzeiro precisa melhorar muito. O Cruzeiro não pode se basear apenas no jogo de lado de campo ou chutes de longa distância. O Cruzeiro tem bola para trabalhar mais do que está trabalhando. E isso me incomoda muito porque algumas peças ainda não entregaram. E aí a gente vai voltar aqui aos trabalhos do Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro bateu o RT, o Cruzeiro bateu o Patrocinense, o Cruzeiro bateu a Caldense, mas a verdade é que nenhum desses 3 jogos o Cruzeiro convenceu. Com o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, foi mais um exemplo do tanto o Cruzeiro precisa evoluir. A evolução, ela precisa acontecer rápido, porque a gente sabe que na Série B o buraco é bem mais embaixo. E convenhamos, até agora o Cruzeiro, após a pandemia, não conseguiu jogar com nenhum time de um patamar um pouco mais alto. O Botafogo teve muito problema no seu Campeonato Paulista, inclusive ele esteve rebaixado até o minuto 42 no último jogo da primeira fase, da fase de grupos do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, mas aí um outro resultado lhe garantiu a permanência na Série A1 do Campeonato Estadual. Então é um adversário que daria problemas ao Cruzeiro? Daria, mas eu não esperava que daria tanto, e muito em função da pouca qualidade que o Cruzeiro colocou em campo. Então é isso, essa edição extra para mostrar para vocês a estreia do Cruzeiro, mas lembre-se, toda segunda e toda quinta às 11 da manhã, o Fala Cabido está no ar. Até lá!